Oi, aqui é a Magda do canal Vinentia Evinentia e neste episódio tenho o prazer de anunciar que já terminamos o lixamento do piso. Vocês se lembram dos episódios anteriores deste quarto? Tinha muita coisa aqui. Ainda havia móveis antigos, incluindo o sofá-cama, a mesa, muitas ferramentas, mas é claro, para lixar o piso, tudo isso precisava ser retirado. Então, finalmente está tudo perfeitamente arrumado aqui, algo que provavelmente nunca mais vai voltar a esse nível. Porque com o tempo vão chegar os móveis, vai ter um mezanino aqui, então provavelmente nunca mais vai ficar tão vazio quanto agora. Então podemos aproveitar essa reverberação fantástica que com certeza vai ser ouvida no vídeo. Não sei se vou conseguir fazer algo a respeito. Lata também é uma mosca, mas espero que vocês não estejam ouvindo isso. Espero que a mosca esteja irritando só a mim. E quanto ao próprio lixamento, agora vamos entrar nos detalhes. Alugamos 2 máquinas. Uma lixadeira grande, que parecia ter uns 50 anos, muito pesada. E ela tinha uma faixa larga de lixa em forma de fita, que simplesmente gira quando a máquina está funcionando. E a outra era uma lixadeirazinha pequena, por assim dizer, lixadeirazinha, mas construída de forma completamente diferente, porque tinha uma lixa redonda. No geral, um aparelhinho pequeno que serve para chegar até as bordas das paredes, para que você possa limpar direitinho perto das paredes. Porque aquela máquina grande, era difícil de manusear perto das paredes. E também não é tão ágil assim, então a ideia era que essas máquinas se complementassem. Além disso, nós também tínhamos uma lixadeira de cinta manual comum. E acabou que ela também pode ser útil aqui. Vamos começar do início. O fim de semana se aproximava e, como todos sabem, quase tudo fecha, principalmente no domingo. Precisávamos alugar a máquina para começar o trabalho. Então, por via das dúvidas, alugamos na sexta-feira, ainda sem ter os pregos rebatidos, porque estávamos preocupados que depois teríamos problemas no fim de semana e ficaríamos na mão. Assim, alugamos na sexta-feira. Se fosse preciso, devolveríamos só na segunda, mas achamos uma locadora que permitia devolver no domingo. Porém, torcíamos para devolver no sábado, que na sexta-feira colocaríamos os pregos, no sábado lixaríamos e à noite devolveríamos. Então esse era o plano, bem ambicioso. Mas claro, não foi tão rápido assim. Porque nunca vai tão rápido quanto um leigo pode pensar. Mas as máquinas de lixar madeira são só metade do sucesso na hora de restaurar o piso. Porque para começar o trabalho, primeiro é preciso pregar os pregos. Porque afinal, se a lixadeira passar por cima de um prego saliente, ela pode simplesmente se estragar. E imaginem só, aqui em cerca de 23 metros, porque é um apartamento pequeno e não contamos o banheiro, porque lá não vamos lixar. Então, cerca de 23 metros e havia aqui algumas centenas de pregos. 300, 400, exatamente. Não contamos cada um, mas assim, aproximadamente. E esses pregos estão dispostos em linhas, então, de certa forma, é fácil de pregá-los. Porque cada tábua está apoiada nas vigas. E no momento em que a viga está em determinado lugar, todos os pregos precisam estar acima dela. Então, assim como vai a viga, os pregos também seguem em uma linha só. Poderia parecer óbvio, mas a questão é que ao longo de 100 anos, pessoas diferentes pregaram várias coisas aqui. E acontece que dá para encontrar pregos em todo lugar. Então, primeiro era preciso afundar os pregos principais e os que estavam visíveis. E depois, quando começamos a lixar, tivemos que andar e verificar se por acaso algum prego não apareceu em um lugar visível. Se algum está pregado bem fundo e não dá para ver, tudo bem, né? Pode ficar lá. Mas se começar a aparecer, aí é hora de pregar de novo. E a gente não tinha esse tipo de... Como posso chamar isso? Um aparelho para pregar automaticamente. Esses pregos. Então, é como se a máquina fizesse a força para pregar. Só que a gente tinha um martelo pesado e
E algo assim. Olhem. Isso vai dar para ver contra a luz. Dá para ver um pouco. É tipo um pino. Parece um pouco com uma caneta, mas é mais pesado. E aqui é menor na ponta. Aqui é um pouco maior. E simplesmente você coloca aqui no prego e bate. E também não é assim que, quando você bate, o prego entra de uma vez e pronto, acabou. Alguns pregos ficam mais firmes e simplesmente não querem entrar mais. Não, a gente vai sentir onde está. É preciso bater neles mais forte. Algumas, porém, não estão sobre a viga, mas sim em um lugar aleatório da tábua. E então, a tábua meio que fica elástica e também é difícil pregar esses pregos mais fundo. Então é preciso levantá-los e tirá-los. Foi simplesmente uma montanha-russa. E esses centenas de pregos, eu gostaria de dizer que nós pregamos, mas na verdade essa não era a minha tarefa. Porque olha, vou te dizer, não é tão fácil assim pregar esses pregos. Então essa tarefa ficou para a pessoa mais forte da nossa equipe de 2 pessoas. E eu não invejo, porque foi uma verdadeira loucura. Só de ouvir esse barulho já era difícil, e terminar de pregar deve ter sido totalmente cansativo, porque aqui tem centenas de pregos, uns 400, eu acho. Então, vocês imaginam que não dá para fazer isso em 1 hora, porque não é assim, tipo pá e já, próximo pá, pá, mas simplesmente em cada prego você passa um tempinho. E isso durou a noite toda de sexta-feira e depois ainda metade do dia no sábado. Na verdade, alugamos o equipamento cedo demais, pois nas primeiras 24 horas não conseguimos usá-lo. Pensamos que seria mais rápido com esses pregos, pois no teste anterior, com um exemplar, foi bem mais fácil. Ele entrou sem problema, mas acabou que era o prego mais fácil de todos, sabe? Então foi um pouco de azar. Mas fazer o quê, né? Só aprendemos com o erro. Às vezes, achamos que estamos prontas, mas não estamos. Da próxima vez, vamos saber que primeiro precisamos arranjar uma ferramenta que ajude mais na hora de pregar os pregos. E segundo, fazer isso antes de ir buscar a lixadeira. Lixar o chão basicamente consiste em passar a lixadeira por todo o piso. E eu vi uma recomendação de que o melhor é lixar na diagonal, porque assim as possíveis diferenças de altura entre as tábuas ficam bem niveladas. E depois, nas bordas, você nivela onde a lixadeira não conseguiu alcançar. Primeiro, usa-se as lixas de granulação mais baixa, aquelas com o grão mais grosso, que desgastam bastante, e depois vai usando lixas cada vez mais finas, mais delicadas. Você pode começar com uma lixa de cerca de 20, depois 60, 80, 60, 80, 100, 120, 180. Aí, se você quiser, pode até usar uma lixa 200 para deixar ainda mais liso. Não importa, o importante são as regras. Primeiro a gente lixa mais grosso, depois vai suavizando. E na teoria, tudo isso parece simples. Mas na prática, descobri que primeiro esse piso é tão torto e tem tantos buracos que mesmo depois de várias passadas com a lixadeira, ela nem chega em algumas áreas. Ao mesmo tempo, tem tinta por baixo em todo lugar aqui. Eu vi que esse piso era meio amarronzado, mas pensei que depois de tantos anos aplicando tingidores, vernizes e tudo mais, não era nada estranho. Mas, na verdade, por baixo tinha simplesmente tinta. E essa tinta, em contato com a lixadeira, especialmente aquela para as bordas, simplesmente derretia e grudava em todo o papel. Então, não dava muito para lixar ali. A grande até que se saía bem. O único problema com ela era que não alcançava todos os lugares. E também não chegava nas bordas. Então, como limpar essas bordas? Aconteceu que justamente aquela lixadeira de cinta que a gente tinha foi a salvação. Ela acho que tinha rotações mais lentas e não derretia tanto essa tinta. Embora um pouco, claro, também entupia depois de um tempo, mas não tão rápido. E dava para limpar com ela aqueles lugares difíceis. Além disso, depois de muitas passadas e de alugar as máquinas por mais um dia, ou seja, já o terceiro, ainda assim, a lixadeira não chega até lá. Ela não alcançava certos lugares devido aos grandes desníveis.
E eu imagino que, se fosse para lixar um parquet que estivesse bem nivelado, aí sim as coisas seriam realmente como na teoria. Mas quando se trata de tábuas que têm desníveis tão grandes que você consegue sentir passando a mão, e são realmente desníveis bem grandes. Aí, eu não sei quantos dias a gente teria que lixar aqui para realmente conseguir transformar isso numa superfície completamente nivelada. E além disso, também tem nós aqui. E os nós têm essa característica de serem mais duros. Então é difícil fazer com que o nó e a madeira mais macia ao redor dele realmente fiquem nivelados e planos. Então, em certo momento, simplesmente deixamos essa teoria um pouco de lado e pegamos a lixadeira de cinta e terminamos manualmente todos esses lugares onde ainda restava tinta. Isso está de acordo com as boas práticas? Provavelmente não. O piso está bonito? Na minha opinião, sim. Então, aqui cada um precisa julgar de acordo com a própria consciência se isso foi condenável ou justo. Mas é o que é. Já não queríamos alugar as máquinas por mais um dia. Acho que mesmo assim ficou legal. No entanto, não foi sem desastres, porque ao lixar com aquela lixadeira de cinta, depois de muitas horas, eu já estava tão cansada que comecei a cometer erros. E esses erros foram, por exemplo, abandonar as luvas. Em algum lugar, não sei, fui pegar alguma coisa, tirei as luvas por um momento, depois esqueci de voltar para pegá-las. E aí acabei lixando sem elas depois. E acabou que uma vez eu passei a lixa no meu dedo e nada aconteceu. Eu até fiquei surpresa, porque eu esperava que, com toda a potência daquela lixadeira e aquele papel grosso, meu dedo fosse ficar bem machucado. Mas não aconteceu nada. Então, satisfeita, ao invés de tirar uma lição disso e ir pegar as luvas, eu simplesmente continuei trabalhando. E acabou que depois eu ainda passei a lixadeira na minha perna e fiquei com um machucadinho aqui e depois mais uma vez no dedo, só que dessa vez em outro dedo e dessa vez já saiu sangue e está doendo até agora. Então, não recomendo. Trabalhem com luvas, máscaras, óculos e, para esse tipo de trabalho com uma lixadeira manual, os óculos de proteção me parecem essenciais. Porque o dedo simplesmente vai cicatrizar, mas se alguma coisa cair no olho de um jeito ruim, vai ser uma tragédia. Tenho mais medo pelos meus olhos ao fazer esse tipo de reforma. Não, mas, felizmente, a lixadeira de disco não é uma lixadeira angular com disco de diamante, que provavelmente daria até para cortar um dedo. Então aqui, felizmente, o trabalho é mais seguro. Meus sapatos... Depois de todo esse trabalho de lixar e polir, já não aguentam mais. Vou ter que trocá-los por novos. Mas até que é bom, porque estamos chegando ao fim dessas tarefas mais sujas. Aqui ainda tem alguma coisa no banheiro, alguns retoques com massa para lixar manualmente. Aqui ainda pretendo limpar um pouco mais de tijolo. E os nichos das janelas ainda precisam ser acabados, mas já estamos perto do fim de toda essa poeira. Quando já protegermos o piso elegante aqui, depois vai ter a pintura, que suja de outra forma, vai ter a aplicação do primer, pintura e ainda vai restar coisa para fazer. A cozinha, a renovação das janelas e as portas também vão ser pintadas. Na verdade, por enquanto não planejamos uma reforma maior. Vamos deixar isso para o futuro porque estamos um pouco sem ideias, principalmente em relação a como as portas ficam do lado de fora. Isso eu não quero mostrar para vocês, mas por dentro elas são tão bonitas, de madeira, e por fora tem algo instalado nelas. Então vamos pensar nisso mais para frente. E aqui, de onde vocês estão me olhando, vai ter um mezanino. Então, claro, ao construir o mezanino, ou até mesmo montando a cozinha, também tem alguns cortes. Então acaba sujando um pouco, mas mesmo assim, não é a mesma coisa que nas etapas anteriores, quando aquela poeira simplesmente fica no ar por toda parte e você tem que usar máscara. A roupa toda coberta de poeira, e mesmo quando você sai do apartamento, acaba deixando aqueles rastros empoeirados, né? Essa é a pior.
é a fase que mais suja. Depois disso, vai ficar tudo certinho. Temos o banheiro, dá para se lavar e quando tiver a cozinha, aí sim vai ser perfeito. Se no começo, quando eu mostrei esse apartamento para vocês, vocês não conseguiam ver muito bem o potencial dele, acho que agora isso já está ficando fácil para vocês. Deixem um comentário e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e até a próxima.